Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex com as reflexões diárias. E o tema de hoje é sobre o mandamento de Jesus. Jesus, ele deu um mandamento para os seus discípulos. Ele deu uma ordem para que os discípulos viessem seguir. E o texto que nós vamos pegar como base se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 34. Nós vamos ler somente 2 versos, beleza? Novo mandamento vos dou. Jesus falando, Yeshua, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Beleza? Somente aqui. É interessante aqui que Yeshua, ele dá um mandamento ali para os seus discípulos e falando, amai-vos uns aos outros. E toda a comunidade vão conhecer que vocês são meus discípulos, se amai-vos uns aos outros. Isso é muito lindo. E eu trouxe esse texto para poder a gente compreender um pouquinho de um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, a essência que tem nele, se ele de fato segue a doutrina de Jesus, é o amor. O amor é um dos frutos do Espírito do Eterno. O Espírito Santo é o amor. Então, a pessoa que segue Jesus, os discípulos de Jesus, têm que ter amor um pelos outros. Aí, pessoal, eu queria entrar numa questão interessante aqui. Se você for ver os livros históricos que narram a história da igreja, você vê a igreja condenando à morte pessoas que de repente não estava fazendo aquilo que eles queriam que eles fizessem. Será, é uma pergunta que eu estou fazendo, será que essas pessoas que condenavam as outras pessoas à morte, ela de fato era discípulo de Jesus? Eu estou fazendo você pensar. Se você for olhar na história da igreja, você vê a igreja matando milhares de pessoas. E aí eu te pergunto, eles estão cumprindo o mandamento de Jesus? Será de fato que essas pessoas faziam parte verdadeiramente do corpo de Cristo, vamos se dizer assim? Ou da família, ou eram irmãos de Jesus? Nós temos que pensar, pessoal, porque tem pessoas aí, infelizmente, que têm raiva um dos outros. Será que essas pessoas são discípulos de Jesus? O discípulo de Jesus, ele tem amor um pelos outros. E ele não tem raiva, não tem ódio no coração. Ele é guiado pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito Santo. E interessante que Jesus falando, ensinando os seus discípulos, ele fala que pelos frutos você conhece de fato que árvore é aquela. Então, pessoal, é um alerta. Se você vê uma pessoa no seu trabalho
ou na sua comunidade, ou na sua vizinhança, com ar de vingança, essa pessoa não é discípulo de Jesus. Ela pode fazer parte da igreja X, da igreja Y, mas ela não é discípula de Jesus. O discípulo de Jesus, o próprio Yeshua falou, o próprio Jesus falou que serão reconhecidos pelo amor. Então, nós temos que buscar esse amor. Nós temos que buscar a sã doutrina, seguir a doutrina de Jesus. É algo, infelizmente, que eu bato nessa tecla, eu sempre tenho que falar para que você venha compreender que fizeram uma mistura de doutrinas. Pegaram a doutrina de Cristo, misturaram com a doutrina de Moisés e misturaram com a doutrina da igreja de hoje e a igreja histórica. E é um perigo, porque você vê que a igreja histórica, infelizmente, num certo período da história, ela se desviou do caminho do Senhor. E devagarzinho, o Senhor tem libertar separando. O Senhor tem aqueles, ele falou que os meus discípulos conhecem a minha voz. Então, um alerta que eu te faço: cuidado com as doutrinas dos fariseus. Jesus alertou os discípulos. Então nós temos que buscar a seguir o que Yeshua ensinou aos seus discípulos. E esse é o segundo mandamento: amar uns aos outros assim como eu vos amei. Beleza, pessoal? Fique na paz. Aqui é o irmão Alex. Se você quer receber os vídeos, quer fazer parte de algum dos grupos, entre em contato aí no 61 99119 2421, irmão Alex. Um abraço aí o pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, que o Eterno possa abençoar todos em nome de Jesus. Um abraço, pessoal.